Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Roberta é desmascarada por Renata, Jerônimo, Matias e Gonçalo. Confira como tudo isso vai acontecer e muito, muito mais no resumo semanal imperdível de 23 a 27 de dezembro de 2024 da novela. Desejo para vocês um Feliz Natal adiantado para todos vocês e suas famílias. Deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Josefina desfruta do sofrimento de Regina. Gonçalo serve um café a Regina para acalmá-la. Regina diz que não acredita que para uma pessoa seja tão importante o dinheiro, que nem se importam com a dor que pode causar com suas ações. Gonçalo diz que as coisas mais valiosas do mundo não têm valor e não se compram com o dinheiro. Gonçalo diz a Regina que essa mulher pôs um preço na filha dela e quando ela pagar terá que dizer aonde a mulher está. Regina se pergunta por que Josi esperou 24 anos para devolver sua filha. Gonçalo diz que é porque, em todos esses anos, a fortuna aumentou e, além disso, a mulher é uma sociopata. Roberta leva Ezequiel para seu quarto e o seduz. Os dois acabam se beijando. Severino diz a Marina que está muito preocupado com ela, porque Jerônimo não se esqueceu de Renata e se preocupa dela ter se apaixonado por ele e não ser correspondida. Severino diz que não se engana e nem se cega. Ela diz que amanhã fará algo que talvez a afaste de Jerônimo e faça haver uma reconciliação entre Renata e Jerônimo. Marina quer lutar pelo amor de Jerônimo de maneira limpa. Depois de ficar com Alzira, o barrigudo Ezequiel veste as calças e diz que isso não devia ter acontecido. Roberta diz que foi uma experiência única e desfrutaram muito bem. Ele concorda, mas afirma que isso não devia ter acontecido. Roberta pergunta a Ezequiel por que um sarmento seria tão valioso, pois escutou Augusto falando com alguém sobre um que tem. Ezequiel estranha e diz que o sarmento mais valioso dali é da fazenda A Bonita. Ezequiel percebe que Augusto está chegando na casa. Renata diz a Augusto que ele não devia ter brigado com Jerônimo. Augusto diz que Jerônimo insinuou que ele está ficando com ela e Roberta. Renata é estranha. Augustinho diz que se excedeu e que isso não voltará a acontecer. Renata diz que está morta e vai descansar. Augusto diz: Jerônimo Linhares, você vai tragar suas palavras quando Renata se tornar minha esposa. Ezequiel sai do quarto de Roberta pela janela. Augusto chega ali e pergunta a Roberta o que ela estava fazendo. Na sua fazenda, Jerônimo se lembra de quando viu Renata desfilando, belíssima, no festival. Jerônimo se acha um idiota, mas sabe que Augusto não merece ela. Renata diz sozinha que logo irá embora para sempre dali e não voltará a ver o Jerônimo. E a presença dele lhe machuca muito. Ele machuca ainda mais quando vê ele com Marina. Renata sente dor no coração de ver Jerônimo com outra. Ela quer apagar ele da sua vida. Augusto suspeita que Roberta deu para alguém. Roberta diz que estava com calor e por isso está assim. Augusto diz a Roberta que Jerônimo já sabe que eles são amantes. Roberta nega ter dito a alguém isso. Augusto diz a Roberta que não vai largar a irmã dela por culpa dela. Por isso, pede que ela arrume as malas e pegue amanhã cedo o primeiro voo para o México. No dia seguinte, Marina chega ao seu consultório e tem em mãos o prontuário de Roberta Monterrúbio. Alzira pergunta a Ezequiel quem era a mulher com quem ele saiu da festa. Ezequiel diz que era a irmã de Renata e a levou até a fazenda, por ordem de Augusto. Alzira diz que quando chegou em casa, ele ainda não estava lá. Ezequiel diz que teve que esperar o patrão. Paulinho não está comendo tudo. Ezequiel insiste para ele comer tudo e não desperdiçar a comida. Alzira suspeita que Ezequiel fez algo. Gonçalo diz a Renata que ela já não corre nenhum perigo, por isso pode voltar ao México. Renata se alegra. Ela diz que voltará o mais rápido possível para encontrá-los. Renata diz a Augusto que já poderá voltar para a cidade essa mesma tarde. Augusto diz que Roberta já foi de manhã cedo. Renata diz que quer voltar hoje mesmo. Augusto diz que vai reservar as passagens para irem. Renata diz que vai querer ir sozinha. Augusto diz que seu lugar é ao lado dela e está ansioso para dizer aos pais dela que ela aceitou ser sua esposa. Renata diz que ainda não se decidiu se vai se casar com ele ou não.
porque primeiro quer ter a anulação do seu casamento na igreja com Jerônimo e dar um tempo para ver se seu carinho por ele vai crescer. Marina vai até Jerônimo e leva para ele o prontuário de Roberta. Jerônimo vê os documentos e confirma que o que Selena disse era verdade. Ele percebe que Roberta tinha 5 meses de gravidez quando perdeu o bebê. E há 5 meses atrás, seu irmão estava iludido em se casar com Roberta. Ele diz a Marina que o filho que Roberta esperava era do seu irmão Rafael. Ezequiel avisa Augusto que, como o produto funcionou bem nas terras, vão continuar formigando nas terras para acabar com a praga dos vinhedos. Augusto pergunta a Ezequiel para onde ele foi na noite que trouxe Roberta da fazenda. Ele diz que estava cansado e foi para casa. Augusto diz que quando voltou com Renata, viu a caminhonete na porta. Ezequiel diz que antes de sair, saiu para ver os inseticidas para usarem de manhã. Augusto diz que espera que ele não tenha mentido, porque odeia as traições e a gente mal agradecida. Augusto faz Ezequiel entender que ele foi o culpado pelo que aconteceu com Álvaro na cadeia. Jerônimo chora e diz a Marina que isso significa muito para ele. Ele diz que agora poderá demonstrar que Roberta mentiu o tempo todo e que foi capaz de difamá-lo. Marina diz a Jerônimo que Roberta estava esperando um filho do irmão dele e jogou a culpa em cima dele. Ele chora e diz que tem certeza que quando Rafael se apaixonou pela mulher errada, encontrou a morte. Marina diz a Jerônimo que tudo isso pode mudar, não só para ele, como também para a relação dele com Renata. Ele diz que Renata e ele se machucaram demais e há feridas profundas demais para curar. Mesmo com essas revelações, Jerônimo continua chorando. Renata fala com Adriana. Adriana já voltou a trabalhar na empresa. As duas dizem que sentiram muita falta uma da outra. Adriana diz a Renata que quer que ela lhe conte tudo, com detalhes, de como tem sido na fazenda de Augusto. Carlos e Lázaro levam Matilde de volta à fazenda. Jerônimo deseja boas-vindas a ela. Matilde pede perdão pelo susto que deu. Lázaro pede que Marina examine sua irmã, pois Sabina cuidou dela, mas quer verificar, pois a temperatura dela subiu. Honório diz a Gonçalo que ele e Constança ainda não se reconciliaram. Honório diz que descobriu ontem que Constança jamais foi amante de César e mentiu para machucá-lo. Gonçalo confessa que sabia de tudo e diz a Honório que quando ele recebeu as fotos, nunca pensou que fosse uma armadilha. Gonçalo diz que sua irmã ficou de coração partido quando viu beijando Branca. Honório se chama de idiota por ter desconfiado de sua mulher. Gonçalo diz que eles ainda têm tempo de resolver a relação e não deixar um mal-entendido terminar com a relação. Gonçalo diz a Honório que a vida é muito curta e em 1 segundo tudo pode mudar. Matias lê uma carta de Adriana pedindo perdão. Ela vai até ele. Matias diz que ela jogou com fogo e se queimou, mas não quer voltar a viver o que viveu com Renata, com uma mulher que tenha dúvidas de quem possa fazê-lo mais feliz. Adriana diz a Matias que o ama e jura. Ele diz que quando se ama, os beijos e as palavras de outro não fazem sentir coisas. Regina diz a Inês que o investigador vai investigar o bilhete anônimo e tirar as impressões digitais para encontrarem essa mulher. Regina diz que acha que todo esse tempo essa mulher esteve com sua filha. Inês pede que Regina pegue uma prova antes de dar o dinheiro, porque precisa saber se a filha dela está viva mesmo. Regina diz que se conseguisse se comunicar com essa mulher, sua angústia não seria tão grande. Regina diz que Josi sempre foi cruel, desde que roubou sua filha. O advogado Soto vai até Josefina e diz que Gonçalo pediu para trazer para ela o convênio para a separação dos bens. Josefina diz que aquilo está errado, porque Gonçalo disse que deixaria aquela casa em seu nome. Soto diz que Gonçalo pensa em deixar tudo que ela pedir, a menos que não coloque em risco a estabilidade econômica dele. Soto diz que o imóvel está dado como garantia ao banco por uma operação bancária. Josefina rasga o documento e diz que não vai assinar nada até aquela casa não encabeçar a lista de bens que lhe correspondem. Soto diz que isso vai demorar muitos anos. Josefina se irrita e diz: "Você não vai me deixar na rua, Gonçalo. Primeiro, eu te mato, antes disso acontecer."
Marina cuida de Matilde e diz que ela quase pegou uma pneumonia devido ao resfriado, por isso ela terá que ficar de repouso. Manuela diz que vai preparar para ela um caldinho de peixe quente delicioso para ela relaxar. Matilde elogia a doutora. Carlos verifica o prontuário de Roberta e também fica sabendo que o bebê que Roberta esperava era de Rafael. Jerônimo diz que não consegue acreditar na maldade de Roberta e de Josefina, na frieza como planejaram tudo. Carlos diz que nunca pensou que existissem mulheres assim. Jerônimo suspeita que Josefina tenha matado seu irmão. Renata liga para Carina. Carina diz a Renata que tendo o carinho de todos na Bonita, lhe serviu muito. Renata se despede de Carina e diz que voltará para sua casa esta tarde, porque não vê a hora de estar com sua família. Jerônimo escuta a conversa. Carina avisa que Matilde voltou e Marina está cuidando dela. Renata manda beijos para Carina e finalizam a conversa. Marina dá uma receita médica para Lázaro comprar remédios para Matilde. Carlos diz a Lázaro que precisa falar com ele. Marina sai. Carlos diz a Lázaro que com o que aconteceu com Matilde, percebeu que devem aproveitar e viver o momento. Carlos pede a mão de Matilde para Lázaro. Lázaro diz que se deu conta de que ele realmente ama sua irmã e que fará ela feliz. Lázaro aceita dar permissão para ele se casar com Matilde. Matilde continua abatida, mas aceita se casar com Carlos e pula nele e o beija. Lázaro se diverte ao vê-los juntos. Roberta já está no aeroporto de Tijuana. Seu voo se atrasa por mais de 2 horas e ela se estressa. Jerônimo vai à fazenda de Augusto e diz que precisa falar com Roberta. Augusto diz que Roberta não está. Ele pede para ver Renata. Augusto diz que Renata também não está. Augusto ameaça Jerônimo com uma espingarda e pede que ele saia. Roberta se estressa na espera pelo seu avião. A funcionária diz que o voo já foi aberto. Ela pede os documentos de Roberta. Roberta liga para Josefina e diz que está indo para a cidade do México. Josefina se estressa pela demora dela. Roberta consegue sua passagem com um assento que não é perto da janela e é no meio. Ela fica estressada. A funcionária explica que o avião está cheio e que só tem um lugar no meio para ela. Gonçalo e Matias conseguem ir levantando as empresas aos poucos e também recuperando alguns clientes. Josefina chega à empresa. Ela vai direto à sala de Gonçalo e diz que não vai permitir que ele a deixe na rua. Regina chega à empresa, na mesma hora em que Josefina está ali. Jerônimo encontra Renata nas plantações. Jerônimo diz que um dia iria provar para ela que Roberta mentiu. Ele entrega para Renata o relatório médico de Roberta, onde mostra que o filho que Roberta esperava não era seu, mas sim de seu irmão, Rafael. Surpresa, Renata olha o prontuário. Jerônimo diz que Roberta tinha 5 meses de gravidez quando perdeu o bebê e não tinha como pegar. Jerônimo diz que Marina atendeu Roberta quando ela caiu das escadas e também quando perdeu o bebê, que foi 2 dias antes do casamento com Matias. Renata fica surpresa. Jerônimo diz que Roberta sabia perfeitamente que tinha perdido o bebê no dia que se casou. Jerônimo diz que Roberta enganou eles dois. Renata diz que Roberta foi embora para a capital. Marina recebe a visita de seu tio. Severino leva um picolé para a sobrinha. Ele diz que em breve chegará o novo doutor, mas gostaria que ela ficasse ali. Marina diz que jamais imaginou que se sentiria tão bem ali. Severino diz que imaginou tudo, menos que ali ela encontraria um amor tão complicado. Marina diz que prefere 1000 vezes ter se apaixonado, porque senão jamais sentiria essa sensação plena e profunda do verdadeiro amor. Severino diz que não gostaria de vê-la sofrer. Marina diz que no amor às vezes ganham ou perdem e prefere sofrer pelo amor, porque isso é viver. Renata diz a Jerônimo que não entende as mentiras de Roberta. Jerônimo diz que Roberta é uma mulher cheia de maldade, que não suporta a felicidade alheia, por isso destruiu a relação deles. Jerônimo diz que tem certeza que a mãe dela está por trás de tudo isso, pois Josefina sabia da relação de Roberta e Rafael e que Roberta estava grávida de seu irmão, e Josefina enredou Matias para se casar com Roberta, mas que sabia perfeitamente que Roberta havia perdido o bebê antes do casamento.
Renata pede que Jerônimo acompanhe até o México para falar com todos e mostrar aquilo, para esclarecerem de uma vez. Gonçalo diz a Josefina que não deixará ela na rua e teve que usar a casa como garantia pelos problemas financeiros da empresa. Gonçalo diz que vão recuperar a casa porque é dela. Josefina diz que assim espera, porque senão todo mundo e a amante dele vão descobrir a classe de homem que ele é. Ela o chama de cínico desgraçado. Ele grita com a vadia e diz que não é nada do que ela diz e pede que confie em sua palavra, pois protegerá ela e as filhas dela até o dia da sua morte. Josefina diz que talvez seria melhor que ele morresse para conseguir o seguro de vida dele. Gonçalo recebe uma ligação de Beth, que informa que Regina está na empresa. Josefina fica com medo. Augusto vai ao quarto de Renata e percebe que ela fez as malas e não está ali. Renata está com os papéis que Jerônimo trouxe para ela. Renata diz que contará para ele depois e precisa digerir toda a informação. Renata pede que Augusto fique ali, porque prefere viajar sozinha. Renata diz a Augusto que precisa de espaço para resolver esse assunto. Renata diz que se trata dela mesma. Renata diz que precisa de espaço e tempo. Augusto aceita, mas diz que no final de semana irá ver os pais dela. Augusto pensa e diz sozinho que as coisas serão como Renata diz, até assinarem a certidão de casamento. Mas depois, as coisas mudarão radicalmente. Beth diz a Regina que a esposa de Gonçalo está ali. Matias chega ali e diz a Beth que Josefina não é mais esposa de Gonçalo e pede que Beth comunique todos os funcionários sobre isso. Matias chama Regina para irem à sala de reunião. Josefina vira o demônio e diz a Gonçalo que é uma ofensa Regina vir à empresa e ele proibi-la de vir. Gonçalo diz a Josefina que proíbe ela porque ela não tem o que fazer ali e só escandaliza e faz barraco. Josefina diz que não daria escândalo se a secretária dele tivesse lhe dado entrada livre. Gonçalo diz que as coisas mudaram. Josefina diz que sabe que tem que assumir que aquela maldita mulher roubou seu marido e o amor dele. Gonçalo diz a Josefina que foi ela mesma quem matou e aniquilou todas as coisas boas que havia entre eles. Gonçalo manda Josefina ir embora. Josefina não quer se topar com Regina. A monstrenga se aflige. Gonçalo vai à sala de reunião procurar Regina. Josefina tenta sair da empresa com cuidado para não ver Regina. Josefina consegue sair ligeiramente. Em pensamento, Josefina diz: essa é a última vez que eu corro de você, Regina Soberão. Matias diz ao pai que Regina foi embora e não queria interrompê-lo. Gonçalo diz ao filho que Josefina só veio para assegurar a posição econômica e sempre se importou com o dinheiro. Matias diz que Josefina nunca foi uma boa pessoa para ele, por isso agora fica feliz por ele estar melhor com Regina. Gonçalo aconselha Matias em relação ao amor. Na fazenda de Augusto, Renata chora e se pergunta quantas mentiras mais tem na vida da sua mãe e da sua irmã. E o que fará com tudo isso? Ela pergunta a Deus por que ele deixou sua mãe e sua irmã serem cúmplices dessas atrocidades e por que querem lhe fazer mal e destruí-la. Renata e Jerônimo sofrem por terem tido a sua relação destruída por Roberta e Josefina. Jerônimo continua amando Renata e sofre pensando na mulher. Jerônimo sente falta de Renata, dos beijos dela, e imagina na sua cabeça dando um beijo nela. Marina decide ligar para Jerônimo, mas acaba não conseguindo, e se pergunta o que estará acontecendo entre ele e Renata. Josefina chega em casa e vê que Roberta já voltou. Josefina diz à filha que as coisas estão piorando. Josefina diz que Gonçalo disse que dará tudo o que lhe prometeu. Josefina diz que tem um plano, do qual queria falar com ela. Josefina revela a Roberta que ela é sua única filha. Roberta pergunta como assim. Josefina diz que Renata não é sua filha. Augusto está levando Renata ao aeroporto. Renata diz que só ficará uns dias lá. Roberta pergunta se a mãe ficou louca ou o quê. Josefina diz que é verdade e ela sempre sentiu, e Renata também. E esse é o motivo por tratar Renata diferente, com desprezo. Roberta pergunta se Renata não é sua irmã. Josefina diz que Renata é meia-irmã dela, mas antes dela saber toda a verdade, precisa saber que ela não vai julgá-la. Josefina diz que fez tudo para protegê-la e dar tudo que correspondia a ela. Augusto diz a Renata que adora ela. Ele a beija. Renata agradece por tudo, pela atenção e carinho dele.
Josefina diz que quando Roberto voltou da viagem, já tinha se casado com outra mulher e ela estava grávida dela, mas a esposa dele também, e as duas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital, e a situação se piorou ainda mais naquele momento, quando Roberto queria se desfazer delas duas e prometeu que nunca faltaria nada para ela e queria incluí-la no testamento, mas que tudo era mentira. Roberta se surpreende ao saber que seu verdadeiro pai nunca a amou. Josefina diz que quando ela e Renata fizeram 1 ano, foi à casa de Roberto e revelou toda a verdade. Roberta chora com toda a revelação. Josefina diz que pensou que daquela maneira Roberto voltaria para elas. Roberta pergunta o que aconteceu depois. Josefina diz que Roberto foi procurá-la no hotel que estavam ficando e discutiram. E ele disse que não se importava com elas e que para ele ela estava morta. Josefina diz que naquele momento Roberto teve um infarto e mente, dizendo que ele caiu sobre os vidros de uma loja e morreu, mas na verdade foi ela quem o empurrou e provocou sua morte. Josefina diz que Roberto também tinha uma infecção cardíaca, como ela e Renata têm. Roberta fica surpresa ao saber que Renata também tem esse problema cardíaco. Roberta pergunta à mãe como Renata chegou nas mãos dela. A bruxa diz que roubou Renata da mãe verdadeira. Roberta sofre ainda mais. Hermínia, Karina e Manuela elogiam Matilde e a preparam para o casamento. Carlos diz a Jerônimo que ele e Matilde vão falar com o padre para resolver tudo do casamento. Carlos pede a Jerônimo para deixar ele e Matilde fazerem a festa ali na fazenda. Jerônimo permite. Jerônimo diz que falou com Renata e entregou as provas das mentiras da mãe e da irmã dela. Ele diz que Renata ficou muito decepcionada e triste e queria abraçá-la e consolá-la. Renata continua lendo os documentos. Ela já chegou na capital e desembarca no aeroporto. Roberta pergunta como a mãe foi capaz disso, porque isso é uma monstruosidade. Josefina diz à filha que estava desesperada e tinha que fazer algo para assegurar o futuro dela, para não ficarem na rua. Josefina diz que no testamento de Roberto, sim, estava estipulado que Renata receberia toda a fortuna quando completasse 25 anos de idade, e não achava isso justo, porque ela e Renata tinham os mesmos direitos. Roberta diz à mãe que ela está lhe deixando louca. Josefina diz a Roberta que ela poderia se passar por Renata, porque a esposa de Roberto não sabe qual das duas é a verdadeira filha. Josefina, psicopata, acha esse plano perfeito. Roberta diz que ela está louca e não vai fazer isso. Roberta acusa a mãe de tê-la manipulado. Josefina diz que precisa dizer quem é a mãe de Renata. Roberta não se interessa em saber e chama a mãe de monstro. Josefina se irrita e bate na parede. Isidro vai até Inês e informa a mulher que o advogado Ortiz ligou para ele para voltarem a ser sócios em Guadalajara. Inês fica feliz pelas oportunidades de trabalho que o marido está conseguindo. Inês escuta uma música de mariachis. É Honório que está fazendo uma serenata para Constança. Constança fica toda feliz e bobinha. Honório pede perdão a Constança e demonstra o quão arrependido está e o quão a ama. Constança aceita as desculpas de Honório e o beija. Inês e Isidro os admiram. A Alzira vai à fazenda bonita e dá para Karina um presente para ela bordar. Karina agradece e diz que a Alzira não devia ter feito isso. A Alzira diz que continua gostando muito dela. Karina diz que acha que devem enterrar o passado junto com Álvaro. A Alzira diz que queria que Ezequiel pensasse igual ela. A Alzira diz que Ezequiel se comportou mais amável com ela pela manhã. Karina diz que de coração adoraria que elas se reconciliassem. Gonçalo vai à casa de Regina e pede desculpas. Ele diz que procurou ela na sala de reuniões e não a encontrou. Regina diz que veio embora porque ele estava falando com a Josefina. Gonçalo diz que a ama profundamente e cada dia mais tem certeza do seu amor por ela. Regina diz que seu amor por ele é a prova de qualquer coisa. Regina diz que foi ao banco essa manhã e a quantidade que essa mulher pede de dinheiro coincide com o fideicomisso e não entende como essa mulher é tão informada sobre sua vida e se sente observada. Gonçalo pede que ela não se preocupe, pois não permitirá que façam mal a ela. Renata chega na casa da tia e procura por Adriana, mas não encontra ninguém na casa. Renata se enche de tristeza. Jerônimo diz a Marina que Renata ficou muito surpresa e está afetada. Marina diz que não entende como Josefina teve essa ideia.
Jerônimo diz que cada dia mais se surpreende com a perversidade dessa mulher. Jerônimo diz a Marina que Renata pediu para ele ir com ela até o México para enfrentarem Roberta juntos. Marina diz que esclarecer tudo abre uma possibilidade entre ele e Renata e diz que ele deveria ir para abrir ou fechar esse ciclo da vida dele de uma vez por todas. Jerônimo se surpreende com a atitude de Marina. Jerônimo diz a Marina que não tem certeza de nada. Ela pede que ele enfrente a situação para sair das dúvidas. Jerônimo elogia Marina como mulher. Ela diz que quer vê-lo bem, seguro e convencido das decisões, porque se ele ficar com ela, quer que ele fique sem nenhuma dúvida. César se encontra com Adriana. Ele suspeita que ela sente algo por ele. Adriana diz que é verdade, e Matias disse que enquanto não resolver tudo com ele, não terá nada mais com Matias. Adriana diz que se sente estranha e também está apaixonada pelo Matias. César diz que não acredita, porque se fosse isso, seu beijo não teria provocado nada nela. César diz que adora ela. O bonitão pega ela de jeito e dá um beijo lindo na mocinha. Adriana resiste e diz que não pode ficar com ele e nem Matias até saber quem de verdade ama. Adriana vai embora. Julieta chega à empresa. Matias a recebe de braços abertos. Julieta pergunta por Adriana. Matias diz que ela está melhor e já tiraram o gesso dela. Julieta dá para Matias uns ursinhos pequenos para Adriana. Julieta elogia Matias. Ele agradece pelo detalhe. Eles se despedem e por pouco não se beijam na boca. Constança e Honório comemoram seu amor e sua volta. Ele promete que não desperdiçará essa nova oportunidade para dar prazer a ela e fazê-la feliz. Eles se beijam novamente. Ele propõe deles terem uma segunda lua de mel. Adriana chega em casa e vê que Renata já voltou e está dormindo. Adriana cobre Renata. Roberta vai beber num bar e conversa com o barman, dizendo que todo esse tempo esteve vivendo uma grande mentira. Roberta não atende às ligações da mãe e diz que a odeia. Josefina se martiriza. Ela chama Eulália e pergunta sobre Roberta. Eulália diz que não sabe de nada. Josefina fica com medo de Roberta abrir a boca. Adriana diz a Matias que Renata já voltou e está dormindo. Matias diz que vai ir dormir. Ela pergunta se ele irá sim, sem lhe dar nada. Ele entrega para ela os ursinhos que Julieta levou para ela na empresa. No dia seguinte, Constança vê uma carta de Renata, dizendo bom dia, e falando que chegou à noite e não viu ela e Matias, mas tinha coisas importantes para fazer no dia. Renata reencontra o pai e o enche de carinho. Gonçalo diz à filha que vai se casar com Regina. Ele diz que é feliz ao lado de Regina e quer compartilhar sua vida ao lado dela. Renata diz que se ele está feliz, apoia a felicidade dele no que ele quiser. Roberta vai tomar café da manhã. Josefina pergunta onde ela esteve ontem. Roberta diz que está tomando café e tem dor de cabeça e não quer saber nada dela. Josefina diz a Roberta que de agora em diante ela terá que resolver a vida em todos os sentidos, porque se não ficar do seu lado, ficará na rua, na miséria, sem dinheiro, sem nada. Adriana diz a Constança que sente uma grande alegria por ela e seu pai terem se reconciliado. Constança diz que Honório e ela iniciaram uma nova etapa em suas vidas. Matias se despede de Constança, mas dá um vácuo em Adriana. Constança diz a Adriana que Honório voltará a viver ali hoje. Honório vai ao banco e diz a Luciana que não usarão o segundo empréstimo que fizeram e agradece a ela pessoalmente pela ajuda e confiança. Luciana recebe uma ligação. Honório verifica o computador de Luciana e vê o nome de Jerônimo Linhares. Ele estranha. Honório pergunta a Luciana se Jerônimo tem conta ali. Luciana diz que sim. Gonçalo liga para Roberta e pede que ela venha à sua sala, pois precisa falar com ela logo. Ezequiel se sente mal depois de ter ficado com Roberta e se sente mal por ter traído Alzira.
Inês diz a Isidro que Andrezinho foi ao colégio e sente grande alegria por ele ter melhorado tanto. Isidro pergunta a Inês a resposta dela para ir para Guadalajara, devido à grande proposta de emprego que ele recebeu. Inês diz a Isidro que ele só está pensando nele. Isidro diz que está pensando numa vida melhor para todos eles. Ele se estressa por não ter o apoio da esposa. Severino sente alegria pela volta de Matilde. Matilde e Carlos pedem ao padre para casá-los. Matilde tem certeza que será muito feliz ao lado do Carlos. Lázaro diz a Carina que ela é tão linda. Ele fala sobre seu amor por ela. Carina pede que ele não lhe diga essas coisas, pois está de luto. Ele diz que quando puder, levará ela a um lugar que sempre sonhou de estar com ela. Ele dá um beijo na testa dela. Matias e Renata se cumprimentam felizes. Adriana logo chega ali e cumprimenta Renata. Renata diz que tem uma notícia e talvez essa informação permita que eles vivam livremente seu amor. Eles ficam confusos. Roberta está de saída. Ela diz a Josefina que seu pai ligou e acredita que seja para resolver sua situação econômica. Josefina diz que se ela pensa que o pai dará dinheiro a ela, está muito errada. Josefina pede que ela não fale do seu segredo, nem mude de lado. Constança recebe uma ligação de uma pessoa, combinando de se ver com ela. César chega ao centro. Ele cumprimenta Constança. Ele diz que virá ali quando ela não estiver para não incomodá-la e nem o marido dela. Ela diz que ele não lhe incomoda. César diz que já sabe que ela e Honório se reconciliaram e não quer ser um obstáculo para a felicidade dela. César sente um mal-estar. Constança aconselha ele a ir ao médico. Constança elogia César e deseja que ele encontre uma nova moça da idade dele, para ele sair e formar uma família. Ele pede que ela não se preocupe com ele, pois não é um menino, coisa que ela sempre pensou que ele era. O clima fica tenso. Roberta chega à empresa. Ela vai até a sala de reuniões, ver o pai, e encontra Renata, Jerônimo e Matias ali. Gonçalo diz a Roberta que chamou ela porque precisa saber a verdade. Ele pergunta por que ela quis enganá-los e por que fez todos acreditarem que o filho dela era de Jerônimo. Roberta diz que essa é a verdade. Jerônimo diz que não, pois o filho que ela estava esperando era de Rafael. Roberta diz que isso é uma loucura e acusa Jerônimo de estar jogando a culpa em Rafael, de sua responsabilidade. Jerônimo diz que ali está o documento, onde mostra a classe de mulher que ela é. Renata diz que aquele é o prontuário médico dela, que mostra que ela não perdeu o bebê quando caiu das escadas. Irritada com Marina, Roberta fica ainda mais brava. Jerônimo ofende a mulher sem moral. Gonçalo diz que está desiludido e decepcionado com ela. Matias diz a Roberta que ela se casou com ele quando já tinha perdido o bebê e fez isso para prendê-lo. Ele chama Roberta de demônio. Ezequiel diz a Lázaro que graças ao produto que eles fizeram, conseguiu acabar com a praga das plantações. Ezequiel diz a Lázaro que talvez seu trabalho não dure muito na cruz do amor. Lázaro se preocupa. Ezequiel revela que se meteu com Roberta. Carina aconselha Alzira a ficar bonita para Ezequiel esta noite, já que ele está cedendo aos poucos. Gonçalo diz a Roberta que não pode acreditar que ela tenha a mente tão perversa por se meter na cama com Matias, só para fazê-lo pensar que lhe daria um neto. Renata diz ao pai que acreditam que Josefina sabia de tudo. Roberta diz que vai dizer a verdade. Ela diz que sua mãe é a única culpada, porque ela lhe obrigou a fazer tudo o que tem feito. Ela diz que quando descobriu que estava grávida de Rafael, pensou que ele tinha lhe abandonado e por isso Josefina lhe deu a ideia de ficar com Matias. Roberta jura que é a verdade. Ela diz que estava entre a cruz e a espada, porque senão perderia tudo. Desmascarada, Roberta chora. Renata recrimina ela por não ter dito a verdade. Gonçalo se pergunta com quem esteve casado todos esses anos e que classe de mulher é a Josefina. Lázaro entende o que Ezequiel diz. Ezequiel diz que depois disso entende o que Alzira fez, mas não se sente menos pior. Lázaro pergunta se Renata sabe o que há entre Augusto e Roberta. Ezequiel diz que não. Josefina verifica os documentos. Ela lê que o seguro e a fortuna de Gonçalo valem muito se ele tiver uma morte acidental. Josefina quer aproveitar essa situação. Ela se lembra de quando matou Roberto e Rafael. Ela diz que Gonçalo ainda pode evitar a própria morte, mas tudo depende dele. Gonçalo diz a Roberta que nunca imaginou que ela trairia ele dessa forma.
Ele fica extremamente decepcionado e não acredita em nada do que ela diz. Gonçalo diz que o convênio pré-nupcial ficará anulado. Gonçalo culpa Roberta e Josefina pela alteração do contrato. Roberta diz que quem alterou isso foi Soto. Ela diz que Josefina manipulou tudo. Renata diz que Josefina não enganou Rafael e nem se casou com Matias, e muito menos se jogou das escadas para fingir um aborto, e isso foi culpa dela. Jerônimo diz a Roberta que a morte do seu irmão o afetou muito e não entende o que ele viu nela para se apaixonar. Jerônimo diz que todos foram vítimas das mentiras de Josefina e Roberta. Jerônimo lamenta com Matias ter traído a amizade deles. Jerônimo também diz que se apaixonou por Renata como um louco, mas sua alma estava envenenada de tantas mentiras. Ele jura que não terá vida suficiente para pedir perdão a ela por todo o mal que a fez. Ele jura. Jerônimo esclarece tudo e diz que dará mais provas depois. Jerônimo vai embora. Todos olham para Roberta. Jerônimo está saindo. Ele encontra Honório e diz que veio resolver alguns problemas com a família Monterrúbio. Ezequiel pede aos funcionários para formigarem mais daquele produto pelas plantações por 3 dias, e se o produto acabar, pode ir à Fazenda Bonita buscar mais. Orgulhoso, Augusto diz que não precisam pedir nada ao povo da Bonita. Augusto descobre que Jerônimo foi para a capital e se preocupa, já que Renata está lá. Gonçalo diz a Roberta que a infâmia que ela fez não tem perdão de Deus. Roberta diz que o que essa doutora fez também não, e vai processá-la por falta de ética. Matias diz que ela não vai prejudicar uma pessoa que revelou para eles a verdadeira face dela. Matias sai dali. Renata diz a Roberta que não entende como ela dorme tranquila, mas um dia ela e Josefina vão pagar por todo o mal que a fez. Gonçalo manda Roberta ir embora. Ela pede que ele não a abandone. Ele diz que a amou como uma verdadeira filha, mas se arrependeu e não quer vê-la mais. Ele diz que o que ela fez ao seu filho Matias e à sua filha Renata não tem nome. Roberta diz que claro, já que Renata é a preferida dele. Gonçalo não nega que é. Ele diz que Renata ganhou esse lugar pelo amor que ela tem. Roberta é desprezada por todos e agora só tem a sua mãe. Renata vai atrás de Jerônimo e agradece a ele por ter estado com ela nesses momentos, com todos. Renata diz que eles têm muitas coisas para conversarem. Jerônimo diz que sim, mas precisa chegar no começo de tudo para depois esclarecerem o resto das coisas. Renata diz a Jerônimo que quando tudo se resolver, será muito tarde para eles. Jerônimo pergunta se já não é. Ele fala de Augusto e diz que ela se comprometeu com ele. Renata diz que foram as circunstâncias. Ela pede perdão e diz que ele tem razão e já é tarde para eles, pois o amor dele se desgastou. Renata pega na mão do amado e diz que espera que ele seja feliz e siga bem. Ela diz: de todo o coração, eu espero que você encontre na Marina o que não encontrou em mim. Jerônimo diz que sabe que não é uma opção para ela, mas o Duran também não é. Ele pede que ela procure a felicidade com outra pessoa e jura que Augusto não é o que ela pensa que é. Jerônimo beija a mão de Renata e vai embora. Ele entra em sua caminhonete e segue em frente. Renata sofre.